Pessoal, hoje vamos reagir a um pequeno corte desse debate aqui, sobre feminismo, Lei Tchurwan e capitalismo, da Selva, do MBL, da Mandi, do PSTU. Eh, Diz que é um dos debates mais ruins, um dos piores debates que já existiu na internet, eu concordo. E essa parte aqui, me chamou a atenção, né, sobre se o capitalismo melhorou ou não as condições de vida. Vamos ver a opinião dessas pessoas aqui, né, vamos reagir. Para essa abordagem, o que vocês acham? Perfeito. Mas faz a tua Então, questão. a pergunta é justamente se você acha que o capitalismo promove atualmente redução da desigualdade social ou não, se o capitalismo é responsável pela situação ruim e pela piora das condições de vida da classe trabalhadora ou não, se o capitalismo é responsável pelo machismo como subproduto de uma ideologia que ataca setores específicos da sociedade, em especial os setores da classe trabalhadora ou não. É isso. Tá. Eu gostaria de um pouquinho mais de água, por favor. Ô, Kim. Veja bem. Antes Muita de água tudo, nesse debate. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta bem simples e não tem a ver com o conteúdo em si. Acabou. Tu vai conseguir manter o foco? Eu tô mantendo o Não. espectro. Eu tô mantendo. Tu não tá. Agora, a pergunta foi se o Você capitalismo... Muito engraçado, né, você vai manter o foco, porque quem assistiu inteiro sabe de como que o PSTU se saiu mal mesmo, né, e olha que a Selva não é, para mim não é uma das melhores debatedoras, mas essa menina do PSTU apanhou feio, né, apanhou feio mesmo. Por isso que ela tá falando, você vai manter o foco. Pode responder a minha pergunta? O capitalismo é ou não responsável pela melhora ou pela piora da condição do trabalhador? Foi essa a sua pergunta, tá? Ok. Veja que antes do desenvolvimento, do início do capitalismo, através da Revolução Industrial, que inclusive também foi defendido por valores liberais e iluministas de livre competitividade, a mobilidade social era extremamente difícil, praticamente impossível. Então, a gente pode analisar para a Idade Média. Um determinado sujeito X, ele trabalhava, ele recebia 100. O filho dele recebia 100 e o neto dele também receberia 100. Veja que agora, atualmente, embora nós estejamos com uma crise econômica, veja que a condição de vida das pessoas nunca foi tão boa, tão alta. E a nível geral, mundial, não somente do Brasil, tá? Porque até 1990, se não me engano, o nível de pobreza do Brasil era 2,9 de pobreza extrema e atualmente é 1,9. Então, ela reduziu vertiginosamente. Isso aconteceu no planeta inteiro. E isso aconteceu justamente devido ao aumento de produtividade e, portanto, de riqueza e também da adoção de instituições democráticas liberais. Isso, de fato, melhorou a vida das pessoas. E não sou eu que estou falando isso. É uma convenção de economistas que analisaram a história de inúmeros países ao longo do planeta que concluíram a adoção de instituições democráticas liberais foram extremamente importantes, foi o principal fator para o enriquecimento da população. Então veja que as pessoas hoje em dia elas têm muito mais mobilidade social e eu não estou dizendo que o Brasil... Bom, o argumento da Selva é bom, e eu concordo em partes com ela, só que não dá para fazer anacronismo histórico, né. No começo da primeira revolução industrial, a pequena burguesia, uma pequena burguesia agrária, vamos dizer assim, que entrou numa fase inicial do capitalismo, onde a livre concorrência era praticamente perfeita, né. O que quer dizer? Que os preços dos produtos, das mercadorias eram mais ou menos os mesmos, não tinha muito uma competição selvagem entre isso, e também quem começou a ser os primeiros burgueses, né, pessoas principalmente vinculadas, à pequena burguesia, eh, que eram os burgueses, né, na época, os pequenos comerciantes e também vinculado ao campo, né.
essas pessoas tinham dinheiro, investia ali nas primeiras formas industriais, que é a indústria têxtil, com máquinas simples e que gerava produção em massa, né, principalmente de roupas, né, da indústria têxtil. É isso que é marcado só a primeira revolução, basicamente a indústria têxtil. Então, ali, numa forma mais simples, inicial do capitalismo, podíamos falar em uma livre concorrência quase perfeita. Após, né, a segunda revolução industrial, com o capitalismo monopolista, isso não isso cai por terra, no sentido de que não que acaba essa livre concorrência, né, entre aspas, ou vamos dizer assim, um capitalismo competitivo, né, que era inicial, ainda existe hoje o capitalismo competitivo que foi acrescentado, né, após a Segunda Guerra Mundial, é a questão dos monopólios, né, que convivem dialeticamente, de forma contraditória, com o capitalismo competitivo. Então, tudo que surgiu no começo existe até hoje. E sim, se você for comparar com o sistema feudal, onde as castas, né, feudais, o camponês nasce camponês. Se você nasceu na aristocracia, você é um aristocrata, que não tem nenhum tipo de mobilidade, inclusive pautada na questão que Deus escolheu assim, sim, tivemos um avanço muito grande no quesito de liberdade, de não ser um camponês propriamente dito, só porque Deus quis, né. Então sim, houve uma melhora na condição humana. Isso não tem como negar. Eu acho que nem o Marx nega isso. Inclusive, o Marx nunca foi contra o sufrágio universal, mesmo sabendo dos seus limites, né? Então, todas as políticas liberais têm as suas políticas que os marxistas apontam, criticam, e tem uns que realmente eles têm que, têm que, vamos dizer assim, compreender que sim, houve melhoras no sentido de que existe uma classe nova, a classe trabalhadora, surge como uma classe política, antes não existia, os camponeses eram só camponês, não se organizava politicamente, e com o capitalismo, a classe trabalhadora se torna também uma classe política, onde ela pode se organizar em sindicatos, em partidos, pode reivindicar direitos, né? O sufrágio universal é um desses, né, que que melhorou mesmo a vida de muitas pessoas. Negar isso é, inclusive, negar a própria história. Mas a questão aqui que eu acho é que o PSTU ele moraliza o capitalismo, né. Então, como eles são marxistas, defendem o socialismo, o capitalismo é uma merda, não presta para nada, não pode ser analisado como um fenômeno histórico, mas sim como um sistema malvadão, né. Eu acho que essa é a principal diferença entre o PSTU que é uma seita, marxista, né, um partido de seita, e alguns outros partidos mais consequentes na sociedade, como o PT, né. Mas vamos voltar. É um excelente exemplo. Muito pelo contrário. Existem inúmeros outros países que têm uma mobilidade social muito melhor do que a nossa. E outros países que têm uma mobilidade social muito inferior. Então, se nós estivermos olhando de fato por dados, e não aquilo que eu estou vendo na rua, não aquilo que eu estou vendo na janela da minha casa, a gente consegue concluir, sim, de fato, o capitalismo, o livre mercado melhorou a vida das pessoas porque aumentou a produtividade, portanto, a riqueza, e graças a algumas políticas do Estado que eu também defendo, houve uma maior distribuição de riqueza. Agora, uma coisa é eu defender. E a gente tem que pensar que os períodos que mais teve distribuição de riqueza, principalmente no século XX, foi após a crise de 1929, com a política keynesiana, de praticamente salvar o capitalismo dos capitalistas, né, uma forma de compreender que o Estado, ele tem um papel fundamental nisso que a Selva fala, sobre uma garantia maior de direitos, dignidade, e sim, o Estado capitalista conseguiu proporcionar isso em vários momentos da história, em alguns países, não em todos. A gente sabe que existe os países centrais da Europa, Estados Unidos, que conseguiu, né, efetivar algumas políticas sociais. Por exemplo, os Estados Unidos já surgiu com todos os direitos garantidos, né, reforma agrária e tudo mais. O capitalismo norte-americano já
surge com isso, né? Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que vai desembocar no socialismo, mas sim, existe países que já iniciam o seu processo dentro do capitalismo, ou posteriormente, melhorando a vida dos trabalhadores. Isso é um dado. É revolução? Não, né? Até porque nas crises esses direitos são questionados e muitas vezes retirados. Hoje, com o neoliberalismo, esses direitos são bem mais questionados, não é uma coisa cristalizada. Então, dizer que o capitalismo por si só melhorou e acabou, como um processo linear, também não tem como falar, porque esse processo da conquista dos direitos é um processo político, econômico, social, que não anda de forma linear, mas de forma em zigue-zague, né? Ele pode ser retirado, recolocado. A questão do capitalismo é conseguir ter uma dinâmica de classes que anteriormente não tinha. E sim, isso é muito melhor do que viver no feudalismo ou na escravidão aqui no Brasil anteriormente, né? A existência do Estado, que inclusive é algo que o MBL defende, e esse é um problema, provavelmente está batendo no espantalho, tá? Dizer algo sobre o que a gente defende e de fato não depende, a gente não defende e é mais fácil de bater. Não, o MBL não defende a extinção do Estado. Eu não sei de onde tu tirou isso. Eu realmente não sei. Onde tu tirou que o MBL defende a extinção do Estado? Eu também nunca defendi. O MBL não defende privatização? Ah, isso significa extinção do Estado? É. Sim. As políticas de privatização são políticas que defendem a redução do Estado. Não. Extinção para redução são palavras diferentes. Tudo bem, se quer debater palavra, pode debater palavra. Sim, semântica é importante. Mas é isso. Não, aqui, pelo amor de Deus, a Selva espancando a guria aqui com coisa simples. Ela tá tentando falar que o MBL defende o fim do Estado, e é mentira, claramente. Quem defende as políticas neoliberais não é contra, não defende o fim do Estado. Ele entende que o Estado deve suprir necessidades mínimas, inclusive de regulação, mas não com políticas sociais, né? Não de inclusão social, mas não defende que o Estado seja excluído. Muito pelo contrário, porque o Estado, num sistema neoliberal, ele é o que financia essas empresas, né? Ele passa o dinheiro público para as instituições privadas de maneira mais agressiva do que em governos não neoliberais, porque nos governos também não neoliberais também isso acontece, porque o capitalismo funciona assim. Então, essa questão de moralizar e de tentar atacar o seu debatedor ali com mentiras, ou tentando falar que é só conceitos, não, destruir e ser a favor do Estado é a mesma coisa, quer dizer, não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo. Isso que eu tô debatendo. Uma coisa é extinção do Estado, que é o que tu defende. Outra coisa é redução Extinção do do Estado burguês. Eu defendo a redução do Estado em alguns casos, e não necessariamente. Outra coisa é defender a extinção do Estado. Eu nunca defendi a extinção do Estado. E nem o MBL. O MBL não defende a extinção do Estado. Existem algumas práticas mais ou menos pró-mercado e outras mais ou menos pró-Estado que a gente defende. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto no MBL, porque, assim, ao contrário de alguns partidos ou ao contrário de algumas ideologias que se posicionam acerca de um livro como se ele fosse uma bíblia e não através de dados e atualizações acerca dos dados empíricos e através de dados precisos produzidos cientificamente, não. A gente vai continuar se modernizando, se atualizando através de novas evidências que estão baseadas em projetos de curto e médio prazo. Então, veja que é extremamente importante que tu tenha isso em mente. De que, vejam bem, todos vocês, não houve falsificações propositais conspiradas pela alta cúpula do MBL em relação às fichas. Nós não defendemos a extinção do Estado, eu simplesmente não sei de onde é que me tiraram isso. E, sim, o partido será criado em breve. E não defendemos a instauração da ditadura militar. Não existe isso lá dentro. Muito pelo contrário. Até porque seria realmente muito esquisito imaginar que um partido defenderia a extinção da democracia, estaria se criando justamente para se eleger e alcançar o poder através de vias democráticas. Quem defende a antidemocracia é você, não a gente. Eu defendo o fim da democracia burguesa e a instauração da democracia operária através de um Estado operário, sim. Ok. Não, mas então, acho que você
Ah, mas como que faz isso, querida? Assim, eu também queria lá para frente que o Estado burguês fosse derrubado, mas como que faz isso? Hum. Enquanto não acontece, vamos deixar as pessoas passarem fome, vamos deixar as pessoas sem emprego, não vamos disputar o Estado, porque não vale de nada, é um Estado burguês. É basicamente isso que o PSTU cai, né? Ah, quem passa fome passa, quem está sem emprego fica sem emprego, mas eu, enquanto partido, enquanto revolucionário, não vou disputar as eleições burguesas porque ela é burguesa, é uma questão moral, né? E por isso que criticam o PT, que é o único partido de esquerda que se propõe, se tem um projeto de nação nacional de combate à fome, combate à miséria, geração de emprego, que é o que realmente dá para fazer dentro do capitalismo. Falar que não dá para fazer é mentira, é ser contra a própria história do Brasil, por exemplo, né? Se de 2002 para cá triplicou o número de universitários, por exemplo, por quê? Como que isso se deu? Porque o Estado quis? Não, foi por conta de um projeto popular democrático de um partido de esquerda, mesmo com todas as limitações que o capitalismo impõe. Agora, como que você instaura um Estado proletário? Isso ela não fala, isso ela não consegue falar como que isso vai fazer. Por isso que a selva ganha esse debate fácil. Você trouxe um dado que não é a primeira vez que você utiliza nos debates, E porque tá correto. sobre a comparação da riqueza, etc. E é evidente que se você vai comparar a vida das pessoas com a Idade Média, é evidente que a situação de vida no capitalismo é melhor. E isso quem falou não fui nem eu. Isso está lá no Manifesto Comunista, 1848. Marx já dizia isso. Que, inclusive, a burguesia, quando fez a transição do feudalismo para o capitalismo, cumpriu um papel revolucionário e proporcionou à sociedade um maior desenvolvimento das forças produtivas. É fato. Hoje nós temos uma sociedade que avançou nos temas todos. Agora, o problema é que, ao essa burguesia se consolidar no poder e se tornar a classe não só que combatia a aristocracia e a classe dominante do período, mas se tornar ela em si a nova classe dominante, o problema é que, neste movimento, ela se torna uma engrenagem que entra em contradição com esse movimento de desenvolvimento e de melhoria da vida das pessoas. E é por isso que, por exemplo, hoje existe esse dado absurdo e estarrecedor de que os bilionários mais jovens do mundo são todos herdeiros. Porque, em que pese, o dado que você trouxe aí da pobreza, não tem como dizer, estou partindo do pressuposto de estar correto, e me parece que faz sentido, inclusive. Mas, apesar disso, existe uma desigualdade social profunda. Uma desigualdade social que só cresce. O capitalismo não é capaz de resolver isso. O capitalismo não é capaz de resolver temas básicos da vida das mulheres. Por exemplo, salário igual para trabalho igual. Isso simplesmente não existe. Então, é muito doido, né? Porque o Lula acabou de aprovar uma lei que equipara os salários de mulheres e homens para cargos iguais. Como ela pode dizer que isso não é possível? Isso é totalmente possível dentro do capitalismo. Vai depender do projeto político de quem está disputando as eleições. E depende da correlação de forças também, né? Dependendo de um contexto, não é possível, dependendo de outro, sim, é possível. Porque a gente está falando aqui de salário, equiparação de salário, não de revolução. Então, sim, é possível dentro do capitalismo fazer isso, e o Lula fez, né? Não sei, gente, se vocês já pararam para se perguntar o quão absurdo é uma mulher desempenhar a mesma função que o homem e receber um salário menor por causa disso. E se você vai observar os dados do Brasil, não apenas as mulheres recebem um salário menor, mas inclusive as mulheres negras recebem um salário menor ainda. E isso diz muito sobre a nossa formação histórico-social e diz muito sobre o machismo e o racismo combinados. Mas o capitalismo não é capaz de resolver esse problema. O capitalismo não é capaz de resolver um problema que é de ter encerrado a mulher dentro das suas casas, no âmbito privado da sua vida, e impedir com que uma parte de mulheres, inclusive da classe burguesa, possam se lançar na sociedade, se desenvolver suas profissões, etc., mas que não fiquem reduzidas à vida privada. O capitalismo não foi capaz de proporcionar. Isso é mentira também. A gente consegue ver cada vez mais as mulheres e pessoas LGBT, inclusive, adentrando no mercado de trabalho antes impossíveis. Um dado, por exemplo, até Israel. Em Israel, um estado sionista, onde mulheres LGBTs adentram no exército, em posições de poder, assim como qualquer outra pessoa, né? Nosso país tem umas mazelas difíceis de lidar, que é a questão do passado da escravidão, o racismo estrutural, junto sim a um sexismo muito forte, mas se a gente olhar o mundo
como um todo, a gente consegue perceber que sim, é possível dentro do capitalismo fazer isso. Falar que é impossível é mentira, porque é contra até o próprio processo histórico, até esse próprio processo da história dentro do capitalismo, principalmente vinculado aos países centrais, sim, isso foi possível. Inclusive as mulheres burguesas, alguns direitos básicos de saúde, como o direito ao aborto, por exemplo. Então, poderia aqui seguir falando uma série de coisas, mas o fato é que existe um aumento da concentração de renda, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo sentem isso na sua pele. Você vai no mercado, você vê o aumento do preço dos alimentos, que é fato, tem a ver com as políticas de governo. Mas tem a ver com as políticas de governo serem todas capitalistas, em última instância, também. Então, aqui o debate... Então, tudo que ela fala é algo que já foi conquistado pela classe trabalhadora. Por exemplo, o Lula agora isentou a cesta básica de impostos federais, pressionou para tirar os impostos estaduais e também tem um projeto de lei que vai ser implementado a partir de 2026 sobre tirar qualquer imposto embutido. Além dos impostos federais e estaduais, tem impostos embutidos que também vão ser retirados. Então, o alimento dos preços não é que está aumentando gradativamente mais. Ele tem ciclos, tem momentos históricos, como o período Bolsonaro, que aumentou muito por conta das políticas neoliberais. No governo Lula, o preço da comida diminuiu. Agora, se a gente for pensar o café ou alguns alimentos, depende do que a gente está falando. O café mesmo teve um aumento dos preços por conta do consumo que a China e a Ásia como um todo têm, está aumentando o consumo do café na China, por exemplo. Então, com isso, aumenta uma demanda e o preço sobe, né? Isso não quer dizer que é só por conta do capitalismo, é o aumento da demanda e o preço subiu. Depende da comida, depende do que você está falando, entendeu? Não é bem assim, dessa maneira. debate é que, beleza, em comparação com o feudalismo, a vida realmente avançou. Mas o problema é que o capitalismo não permite com que a gente possa se libertar. Não permite uma vida plena, realizável, inclusive condena uma parte das mulheres da classe dominante a serem restringidas diante de direitos que poderiam e deveriam ter. Isso já foi questionado, inclusive, lá pelas mulheres na época da Revolução Burguesa, que é por que a Revolução Burguesa criou uma Constituição do direito do homem e do cidadão e não libertou também as mulheres, se o lema era liberdade, igualdade e fraternidade, por que isso não foi estendido a todas as mulheres, nem nos documentos oficiais na época, nem de nenhuma outra forma? O que existe é uma igualdade formal, né? O que existe é letra morta num documento dentro de uma gaveta. Mas Então, a liberdade construída pelo direito civil, pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito, realmente são normas que devem ser seguidas. Elas são seguidas 100%? Não, porque existe uma disputa, uma correlação de forças. A nossa Constituição de 1988 não vale nada? Lógico que vale, né? Então, por exemplo, as pessoas estão sendo punidas por uma tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque está ancorado na nossa Constituição. Reforma agrária, ancorado na Constituição dita burguesa, por ela. Então, sim, tem peso e tem valor, sim, as normas estabelecidas dentro do capitalismo. Isso tem um peso e, normalmente, os povos, as massas, se mobilizam em torno de uma Constituição estabelecida e na defesa dela. E isso é importante, sim. você vai observar a vida das pessoas, é isso. Desigualdade salarial, desigualdade de direitos de saúde, desigualdade no trabalho, aumento da concentração de riqueza, e os setores que acumulam pobreza são os setores oprimidos da sociedade. Quando você vai ver os dados, gente, é batata, sempre assim. Mulheres, negros, são setores socialmente marginalizados e que estão sempre aí nas escalas de quem ganha menos, de quem tem menos direitos, e a vida das pessoas está piorando. Então, é isso. Acho que você não respondeu a pergunta, e acho que o capitalismo é, sim, responsável por essa situação da vida das pessoas. É que isso aqui, muitas vezes eu respondo, só que, enfim, tô enfiando um ouvido e sai no outro. Simplesmente, eu acho que vai pegar mal. Eu reconhecer que algumas coisas eu tô correta. Mas agora, especificamente sobre o rico ficar mais rico... falar que acho que você pode ter trazido um dado que faz sentido. Em relação ao rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Na verdade, não foi isso que aconteceu, tá? Isso é falso. Na verdade, os ricos ficaram mais ricos e os pobres deixaram de ser tão pobres quanto antes. E eu não estou falando, me referindo somente à Idade Média em relação à Revolução Industrial, à Idade Moderna. Na verdade, isso aconteceu no planeta inteiro. A desigualdade social e econômica aumentou? Sim. A distância entre os super ricos e os pobres também aumentou? Sim. Mas a vida do pobre, indiscutivelmente, melhorou.
Isso são dados, tá? A vida das pessoas, no geral, melhorou. A nível médio, no planeta... As gerações jovens do mundo hoje estão condenadas a ter uma vida pior do que a geração anterior, que é fato no Brasil, mesmo com o aumento da escolaridade, mas que inclusive foi lema de luta dos jovens da Europa diante da crise econômica e política quando chegou lá. A gente tá falando agora sobre poder de compra, especificamente, né? Que o poder de compra da nossa geração tá um pouco pior. Não é poder de compra, é condição de vida, situação de vida. Ah, então tu acha que a vida da sua avó e da sua mãe era melhor do que a sua hoje? Acho que elas tiveram menos escolarização e tiveram diante de si uma vida que tinha a perspectiva de ser melhor, que tinha mais possibilidades. Acho sim. Tu acha que a vida da sua mãe... Então, essa menina aqui veio de uma situação da classe média, né? Sim, vem da classe média. Se ela falou que as família dela, a avó, a mãe, vivia numa condição melhor que ela veio de uma situação de classe média, empobrecida, talvez. Se for dela que ela tá falando. Porque a minha avó nem estudou, a minha mãe fez até a 7ª série costureira, e eu, por conta das políticas públicas, né, criada nos últimos anos dentro do capitalismo, fez eu ter uma graduação, né, e ser professora. Então, se a gente olhar para o nosso caso individual, cada um vai ter uma resposta. Mas se a gente olhar para os dados materiais, depende. Não é um processo linear, é um processo zigue-zague. Tem momentos da história que tem menos direitos e mais precarização, e depois avança, e não é que retorna, mas volta a um ciclo de crise de novo. Eu acho que não tem como falar que é um processo linear de crescimento, mas sim, qualitativamente, se a gente for pensar, as condições melhoraram. E da sua avó foram melhores do que as suas? Acabei de responder. Realmente, tu vive no mundo da lua. Porque esse foi o período dos anos 80, inclusive da minha mãe, que imagino que seja da sua também, que sofreram com hiperinflação, congelamento de preço, inclusive algo que o seu partido defende, que eu realmente não consigo entender. Não defende? Não sei do que você tá falando. Ah, ok, tá bom. E, assim, hoje as pessoas, elas têm mais acesso à educação. Elas são mais pobres. Elas são mais escolarizadas. Mais elas têm mais acesso à saúde. E realmente eu não consigo entender exatamente como que a vida das pessoas hoje é pior. Aí tu fala, elas são mais pobres. Okay. Mas é um estudo isso. Você que gosta dos estudos? Foi um estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, publicado na Folha de São Paulo no ano de 2021, que fez uma pesquisa no Brasil que apontava que aumentou o índice médio de escolaridade e que, no entanto, as pessoas não tiveram mobilidade social. Na verdade, elas estavam mais pobres em comparação com a camada pobre da população de 10 anos atrás. Tá, o meu ponto é, qual seria uma melhor alternativa além de continuar escolarizando as pessoas, as qualificando para mão de obra de trabalho, porque o Brasil tem uma mão de obra extremamente baixa, é realmente muito baixa, infelizmente, a qualificação, e além de aumentar a produtividade da riqueza no país. Porque, ok, essa geração está com poder de compra menor do que a anterior, mas a qualidade de vida dela ainda é superior. A questão é, qual é a alternativa melhor do que nós temos atualmente? Uma sociedade socialista. E como é que tu vai fazer isso? Dialogando com a classe trabalhadora sobre os problemas que ela vive no seu dia a dia, por exemplo, com uma escala 6x1, por exemplo, a falta de direitos básicos em todos os sentidos, e mobilizando as pessoas para que elas venham defender um modo diferente de organizar a sociedade. O socialismo não é uma utopia para nós do PSTU. O socialismo é uma forma diferente de você organizar a sociedade, distribuir a riqueza, organizar a produção. E é isso. Tá, e me explica, em algum lugar isso deu certo? Deu. Onde? Na União Soviética, nos primeiros anos, inclusive em relação ao direito das mulheres, foi muito promissor. Foi um país que, em 1917, legalizou o direito ao aborto. Sim. Como nenhum país, inclusive como a gente vê hoje as grandiosas democracias liberais que você está falando aqui, que são grande exemplo e que simplesmente seguem condenando o direito ao aborto. Tá? Porque é isso, no capitalismo, a vida da classe trabalhadora e todo o direito que a gente pode ter está permanentemente em... Nos primeiros anos da União Soviética, no comunismo de guerra, antes da LEP, né, do Lenin, ela diz que foi um período socialista onde mais teve direitos, inclusive do aborto. Mano, foi comunismo de guerra. De 1917 até 1921, a Rússia saiu devastada, uma miséria absoluta. Uma miséria absoluta. E só retomou um crescimento por causa da LEP, que foi uma política econômica bem parecida que a China faz hoje, de abertura do mercado, né? O Lenin defendeu esse projeto, que foi onde teve um maior crescimento econômico e de bem-estar da sociedade. Não foi nos primeiros anos. Os primeiros anos foi comunismo de guerra, né? Eu acho que ninguém gostaria de ver no comunismo de guerra dos primeiros anos da União Soviética, né? Eu acho que é difícil, é difícil. Disputa. É o que a gente viu com o aborto nos Estados Unidos,
que simplesmente foi um direito que retrocedeu. No capitalismo é isso que acontece. União Soviética, nos primeiros anos da Revolução, 1917, esse direito foi conquistado pelas mulheres em luta junto com a classe trabalhadora, os homens da classe trabalhadora, que é a perspectiva que eu defendo. Tá, acho que é importante perguntar para ti sobre qual a razão que nos leva a crer que justamente os países de democracia liberal são os melhor elencados em relação à igualdade social no planeta. É justamente Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca, Lesoto, Filipina e Suíça. Todos esses países são capitalistas. E, sim, as empresas desses países vêm no Brasil e nos outros países coloniais e semicoloniais, exploram a classe trabalhadora, tiram sangue e o suor da classe trabalhadora, inclusive das mulheres, porque são um setor que ganha menos e que é mais superexplorado por essas empresas, e aí elas voltam com a riqueza que foi produzida por nós para desenvolver o capitalismo lá. Desculpa, isso não é um modelo racional de funcionamento da sociedade. Tá. Então, simplesmente tu nega que esses países sejam capitalistas. Eles não são capitalistas? Não, são capitalistas. E melhoraram a vida das mulheres lá? Não sei dizer. Então, mas o que eu sei dizer é que o capitalismo destes países ditos de ponta, ele foi instituído na base da superexploração da classe trabalhadora, inclusive das mulheres de diversas partes do mundo. Tá, e tu acha que as pessoas... E eu não concordo com isso. As pessoas não concordo com a escravidão moderna, não concordo com as pessoas serem superexploradas, não concordo com as mulheres ganharem menos para garantirem o lucro de... Mano, não concordar é uma coisa, né? Não concordar é uma coisa, mas tá, no mundo da fantasia do PSTU, como que isso se muda? Catequizando. Porque quando ela fala esclarecer a classe trabalhadora da sua miséria e falar para a classe trabalhadora se organizar de tal jeito, é uma forma de tentar catequizar e falar: olha, você é pobre, fudido, tem que se organizar e fazer uma revolução. Será que é essa mesma saída?